amigos do Critica Brasil, Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. Hoje é mais um dia grandioso àqueles que são admiradores do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Ele concede uma entrevista ao jornalista Glenn da The Intercept Brasil. E novamente Lula dá um show, dá uma aula de conhecimento geopolítico, uma aula de conhecimento da sociedade, do conhecimento humano e do conhecimento ambiental, da importância da biodiversidade no Brasil. Ele faz comentários impressionantes, acima da média de um doutor. Acima da média de um doutor. Acima da média de um PhD, tanto em filosofia, sociologia, geografia, ciência, tecnologia. Lula se suplanta a cada dia. Ele disse uma frase que vai me marcar para sempre. Em tempos de violência, em tempos de crise, se elege um monstro para gerir, para comandar. Lula fala da importância do Amazonas e sua biodiversidade para o planeta como um todo, na questão dos incidentes climáticos, da habitabilidade, mas fala também da importância do Amazonas na geração de medicamentos capazes de promover a criação de uma evolução da medicina. Lula tem uma profundidade de conhecimento, citando livros, pessoas, escritores, e Lula fala o mais importante, que existe no Brasil uma grande série de intelectuais, uma grande série de pessoas com formação acadêmica, com capacidade, sim, de ajudar a gerir esse país. E ele mostra que mesmo pegando Meirelles como exemplo, ele pegou o avião com todos os seus ministros e os levou para conhecer as palafitas e a miséria, onde o povo defecava e se alimentava no mesmo lugar. Lula falou do ódio que sentem por ele por conta de colocar essas pessoas que viviam nos dejetos humanos frequentando a sociedade. Lula falou que nesses mais de 100 anos de libertação dos escravos, ainda não se admitiu a presença dos negros, das mulheres negras, dos quilombolas, das pessoas que eram escravizadas no meio da sociedade. Lula mostrou mais uma vez a sua genialidade e conhecimento. Lula falou sobre Ciro Gomes. A falta de diálogo por parte de Ciro Gomes, mas o elogiou como ser humano, como pessoa, mas que ele precisa ser um pouco mais humilde para construir uma relação. Não se constrói uma relação política separando partidos,
que defendem as mesmas ideologias. Tem que haver inclusão da esquerda. Lula falou sobre o crescimento da direita no mundo, como também falou da importância de termos uma relação e termos no governo pessoas que tenham na veia, correndo em seu sangue, a história da miséria, a história da pobreza, da falta de educação e cultura, para orientar e participar da vida política do Brasil. Não é destruindo o que o Brasil construiu que se vai ter um país melhor. E que Donald Trump usou muito bem o momento, para poder criar a sua eleição, para construir a sua eleição. Lula dá um show. Eu recomendo que vocês assistam a entrevista de Lula ao jornalista Glenn, do Intercept Brasil, e ele diz coisas fantásticas. Ele se mostra, hoje, ainda é o maior gestor público do Brasil. Ele conclama o povo a participar. Ele conclama o povo a não deixar a política de lado. O povo se politizar para entender os meandros da política e afastar os oportunistas que só querem recursos para si próprios. E ele fala com muita propriedade o quanto a classe A recebeu e cresceu durante o governo PT. E por que a classe A odeia tanto o PT e odeia tanto o Lula. Coloca Sérgio Moro em sinuca de bico, junto com Deltan Dallagnol, e pede ao mundo que entenda que a Venezuela tem que manter a sua soberania. Não é problema dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é problema dos Estados Unidos. A Venezuela é problema da Venezuela. O dia que os Estados Unidos parar de querer interferir na gestão dos outros países, talvez o mundo tenha um pouco de paz. E não tem nada a ver com Putin, com nada que Trump venceu as eleições. Venceu porque tinha o poder econômico, a mídia e a palavra que os americanos queriam. Trabalho, rendimento, lucro para os brancos americanos. Para os brancos americanos. E Bolsonaro caminhou nessa. Lula, o maior estadista do mundo contemporâneo. No alto da sua ignorância, o troféu da sabedoria. Edmar de Moraes, falando a verdade, doa a quem doer. E com os crimes de hoje, mais uma vez, hashtag 57 milhões de mãos sujas de sangue pelo Brasil. Tchau, pessoal.